Bom dia. Hoje a gente vai passar os slides de conservação de energia, que revisa também conservação da massa, conservação do momento, certo? E aí, finalmente, a gente chega na equação do Bernoulli, nesses mesmos slides, e tem uns exemplos. Então, vou tentar aqui, né, fazer todo ele hoje, certo? Para amanhã ficarmos só com exercício. De uma forma ou de outra, mesmo que não dê tempo de terminar tudo hoje, ele é um pouco comprido, mas amanhã vai ter exercício, certo? Então a gente vai exercitar bastante e tal, para vocês ficarem bem tranquilos. Tive um probleminha no cigarro, mas já entrei em contato com a Sinfo, eles já me retornaram, estou resolvendo para colocar o questionário, certo? Então hoje ainda eu devo estar terminando essa colocação do primeiro questionário, com certeza. Pelo menos o PDF já está. Estou só revisando aqui, ver se está tudo ok para poder mandar, tá certo? Então, vou dar aula agora, vou dar aula de 1 hora. Talvez eu só consiga mandar à tarde por causa disso, mas eu vou tentar mandar agora de manhã ainda o PDF, pelo menos, certo? Do primeiro questionário. A gente divulgou as notas, né? Eu sei que talvez alguns de vocês estejam querendo verificar a nota, ver por que ficou com aquela nota, né? Foi que o professor errou para dar ponta a mais, etc. Então, vocês vão receber, eu vou combinar com o Tony, com Camila hoje, como vai ser o procedimento, porque como eu corrigi uma parte das provas, ela outra parte e Tony outra parte, é ideal que vocês façam a primeira vista com essa pessoa que corrigiu a prova de vocês. Caso ainda haja discordância, a gente reúne os três para discutir. Mas a gente seguiu meio que uma chave de resposta assim, então eu acho difícil que as correções não tenham o mesmo padrão, né? Mas se precisar, a gente faz uma discussão entre os três, com a presença da pessoa, inclusive, também, para debater, certo? Sobre os questionários, se tiver alguma dúvida também, entre em contato por e-mail comigo. Isso tudo vai estar na notícia que a gente vai cadastrar explicando sobre essa questão da vista de prova, né? Cadastramos também as frequências até ontem, né? Até para atender a resolução do SIGA-A. E se tiver alguma dúvida sobre a frequência, também é só entrar em contato por e-mail comigo, certo? Essa parte de mexer nas notas e na frequência, apesar de que todo mundo está trabalhando nisso, mas eu estou controlando mais no cigarro, né? Então, se tiver alguma alteração na nota de alguém aqui que foi corrigida por Camila, por exemplo, ela vai entrar em contato comigo para fazer a alteração, certo? Porque como eu tenho duas planilhas, tem uma planilha externa e tem a do cigarro, eu fico verificando se teve algum erro. Ok? Alguma dúvida sobre essa partezinha que eu falei no início agora? Douglas, Diga lá. a questão da frequência, eu fiquei com as 3 ausências nas 3 primeiras aulas, porque foi Porque rematrícula. você entrou na extraordinária, né? É isso. Aí a gente não tem como mexer, né? Antigamente a gente apagava, mas não tem. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, que o professor tem essa permissão. Lá no final, ele pode subtrair do número de faltas. Fica registrado que você não teve presente naquele dia, mas no número total posso fazer a subtração, certo? Então isso é uma coisa que também a gente pode ajustar. As cidades, acho que foram 18 pessoas, se eu não me engano, que entraram na rematrícula, na matrícula extraordinária. A gente pode ajustar caso a gente verifique. A gente viu alguns casos, né? Viu casos como o seu, que entrou depois e está conseguindo acompanhar, etc. E tem pessoas que se matricularam, mas nunca nem apareceram nas salas, tá? Então, assim, tem todo tipo de coisa, né? Só por uma questão de controle, se vocês terem uma noção, a gente tem 180 matriculados, mais ou menos 150, foi um pouco mais, mas a gente está arredondando aí para 150, fizeram a prova, né? Então, e estão respondendo os questionários, etc. Então, aí a gente tem perto de 30 pessoas que ou não conseguiram fazer alguma coisa nessa primeira unidade ou realmente já desistiram. Mas a gente imaginava que ia ter um índice assim, que eu acho que muita gente apostou em matricular no que pudesse para conseguir, com medo de não conseguir tudo, né? E aí teve gente que talvez tenha se matriculado em fluidos, mas era assim, só para arriscar mesmo. Acabou conseguindo outras matérias que eram mais importantes para eles, e aí
não estão cursando mesmo, até porque não vai ter reprovação nesse semestre, né? Quem for reprovado... pois é. No caso de fluido, sabe, Luiz, eu nem fico tão triste assim, porque como não preencheu na primeira leva, né, foi mais extraordinária, eu não fico tão triste. Mas eu sei que tem gente, eu já teve uma pessoa que entrou em contato, que ficou de fora porque entrou para fazer a matrícula de manhã e já tinham fechado todas as vagas, né? Infelizmente teve essa situação. Mas, bom, fazer o quê? A gente vai caminhando, né? Pior, eu acho, é o que virá aí. Eu queria tirar 2, 3 minutinhos para ouvir um pouco de vocês. A gente conversou com o DA, a gente sabe que o DA, pelo menos esse pessoal que está no DA, como foi na época de Giovana também, era um pessoal que conseguia fazer um bom contato com os alunos, né? E a gente sabe que eles estão entrando em contato, mas são 3 mil e tantas pessoas, eles não vão conseguir falar com todo mundo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, uma proposta que está surgindo aí, né, na universidade, está se discutindo, e sexta-feira a gente tem uma reunião entre os diretores e o reitor para debater esse assunto. Os professores já tiveram reuniões aqui, né, já estão votando, inclusive, sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. A ideia é o seguinte: a universidade está discutindo se depois desse semestre, período letivo suplementar excepcional, o que é que a gente faz em agosto, né? Se a gente retorna às atividades 2020.1, mas preferencialmente de forma remota, então, para explicar bem fácil, na SCT, Física Experimental 1 e 2 ficou sem aula, inclusive de remota, porque realmente faz parte da característica da disciplina o estudante estar no laboratório, desenvolver as habilidades de montar os equipamentos e utilizar, etc., né? Então, essas disciplinas, expressão gráfica é outra também que não teve como ser ofertada. Então, pergunto a vocês, essa ideia de voltar a 2020.1 é uma. A outra é a gente fazer um outro período suplementar excepcional, certo? A gente sabe todos os riscos e dificuldades e prejuízos em ambas as situações. Eu não vou levantar essas situações aí para vocês, para deixar vocês bem à vontade mesmo, assim, do que da ideia, né, sobre isso. Se é mais interessante a gente voltar ao 2020.1, focando na época remota, né, no trabalho remoto, como está sendo agora, ou a gente deixar o 2020.1 suspenso e fazer mais um período letivo excepcional, o 2020.6, nos mesmos moldes desse aqui. O que é que vocês acham? Professor, eu acho Tô assim, ouvindo. por exemplo, voltar ao 2020.1. Aí, por exemplo, eu tenho aqui, olhando minhas disciplinas que eu tenho em 2020.1, eu tenho 3 professores que são de idade mais avançada, né? Nem eles dariam no presencial, nem dariam também no remoto. Ou seja, das 5 disciplinas que eu tinha, 2 iam ser ofertadas. Que as 2 não foram ofertadas nesse remoto de agora. Então, assim, voltar ao 2020.1 seria mais ou menos que um espelho desse que está sendo agora, só que... Não, mas se voltar 2020.1, todo mundo tem que ofertar. Não tem esse negócio de tá com idade, tá sem idade. Não, todo mundo teria que ofertar disciplina no modelo remoto se voltar 2020.1. É por isso que a gente está discutindo isso agora, para o professor ter tempo, aí mais de um mês, para organizar essa oferta, certo? Luiz queria falar também. Então, professor, o que eu acho é que para todo mundo que está aqui, os dois modelos são viáveis, mas eu sei que também tem situações de pessoas que não têm essa condição de estar assistindo aula de um jeito nenhum, seja por falta de equipamento ou falta de internet. Aí a dúvida é que, tipo, se voltar o 20.1 ou o 20.6, vai ser obrigatório para os discentes cursarem? Não, Luiz, é o que acontece. A gente sabe desse mapa, né? A gente já teve umas 3 ou 4 reuniões. Cada reunião dessa na reitoria durou 5 horas e meia. A gente marcou todas elas só para ver quanto tempo ia gastar. Então, na prática, a gente já vai com quase 24 horas de reunião só para tentar discutir, pensar ideias de como resolver isso. Quais são os problemas que a gente identificou? Você falou tudo. Primeiro, pessoas que não têm acesso à internet
por falta de equipamento. Esse é o mais grave, na verdade, talvez o mais difícil. Por quê? Porque a universidade não tem como comprar equipamentos para distribuir para essas pessoas. O governo federal não autoriza esse tipo de coisa. O governo federal, inclusive, dificultou os processos de compra de material permanente. Esse ano foi liberado R$0 para todas as universidades federais para comprar equipamento permanente, qualquer um, seja um computador, seja o que for, certo? Um projetor, qualquer coisa desse tipo. Obras, a gente está tocando as obras com emenda parlamentar. É um absurdo um negócio desse. Você está tocando, por exemplo, a construção da Escola de Ciências Médicas lá em Caicó com emenda parlamentar. É quase inacreditável uma coisa dessa, né? Outra coisa que é um problema também é a falta de acesso, porque a pessoa não tem internet, né? Não tem acesso à internet em casa. Esse, dependendo do lugar, dá para resolver, porque a universidade ela já criou um auxílio emergencial. Porém, tem alunos, né? Por exemplo, eu tenho uma bolsista minha, agora ela conseguiu, mas até bem pouco tempo, a região onde ela morava, a casa dela mesmo assim, não tinha internet, né? Agora chegou, mas tem várias pessoas que moram em ambientes que, como eu disse, não sei se foi nessa turma aqui, mas eu falei um dia desse, nem o carteiro vai, né? A pessoa tem que ir nos Correios buscar alguma coisa, se quiser. Então, tem lugares que realmente não vai ter, a pessoa vai ser prejudicada. Então, a gente não pode tornar obrigatório para o discente, né? Mas ele já está matriculado. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, aqui na ECT, a gente tem uma proposta para levar para a Câmara de Graduação de que o estudante, para que o prejuízo dele seja menor, porque ele vai ser prejudicado, é de que o estudante que realmente não conseguiu acompanhar por vários motivos, e aí tem um terceiro motivo que a gente está considerando também, que é o fato, às vezes, do estudante estar responsável pela casa. No meio dessa pandemia, ele trabalhava também, mas aí os outros familiares perderam o emprego, ele está sozinho sustentando a família, ou cuidando de pessoas que podem estar em situação de risco ou até doentes em casa. Então, essa pessoa ocupa o tempo dela de forma que ela não consegue acompanhar, né? Então, todas as pessoas que teriam esses vários problemas que a gente já mapeou aqui, a ideia é a gente solicitar na Câmara de Graduação que esses estudantes tenham um semestre suspenso, né, no final, e que ninguém seja jubilado nesse semestre 2020.1 por causa dessa situação toda, né? Seria o prejuízo menor possível. Uma outra coisa que a gente está estudando é que, além dele não ser jubilado, ele também não tem os índices alterados, certo? De forma que, pelo menos, o IEPL seria alterado, mas a gente quer que não altere. Para quê? Para que ele também não tenha tanto prejuízo na hora de selecionar turmas nos semestres seguintes. Então, o que a gente está querendo é tentar diminuir o prejuízo daqueles que com certeza vão ter prejuízo, certo? E permitir que aqueles que têm a condição de acesso possam continuar o curso, porque enquanto a gente não retomar 2020.1, a gente vai ficar com um calendário muito atrasado. Por exemplo, no cenário atual, o melhor cenário possível, a gente começaria 2021.1 no final de maio do próximo ano. Olha o atraso já de quase um semestre que a gente tem, né? Então, é um cenário bem complicado, formaturas, colações de grau, seriam todas prejudicadas, né, nessa situação. Sobre o que Rafael falou, só reforçando, os professores teriam que ofertar no 2020.1 obrigatoriamente, a não ser que algum professor comprove por uma série de motivos que não pode ofertar de forma alguma. E aí a gente vai ter que substituir esse professor, mas a oferta da disciplina teria que ser garantida, certo? Inclusive, eu já estive conversando, por exemplo, fluidos. Fluidos, a gente está com 180 pessoas matriculadas, vamos ser bem pessimistas, eu estou sendo pessimista agora, 100 são aprovados, certo? Então, já diminui as turmas lá que tinham 200 e pouco, já diminuiu para 100 e pouco. Então, eu consigo liberar algum professor de fluidos para ministrar alguma outra disciplina. Por exemplo, tanto eu como Camila, a gente tem condições de dar aula de outras disciplinas na ECT, né? Então, assim como tem vários professores que têm condições. Não falei em Tony, porque, infelizmente, Tony vai perder... Tony vai perder como é que chama? O contrato. Vai acabar o contrato de Tony, né? É uma pena, mas o professor substituto está sob a lei dos 24 meses, né? E aí a gente teria que ver como é que... Pré-cálculo. Eu já dei pré-cálculo lá na outra universidade, lá na Unifesp.
Federal de São Paulo. Lá eu dei pré-cálculo, eu dei cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, geometria analítica, estatística. Então, assim, se botar para dar... Eu tenho até o material já dessa disciplina, tudo pronto já. Só que eu fazia lá na Unifesp, né? Eu tenho só que ajustar para cá. Mas, bom, vamos ver, né? Professor, aí no caso, se Pagar voltasse o 2020.1, O que é que tem? seria no mesmo modo, por exemplo, se você reprovar alguma coisa, não vai Não, então, contar. aí essa parte a gente ainda não conseguiu discutir, certo? Mas veja só, se a ideia é que o estudante que não conseguiu ter acesso, ele não seja prejudicado, pode ser que pela questão de facilitar essa chegada, digamos assim, dos estudantes, porque a ideia da gente é o quê? Estimular o estudante a participar. Se a gente disser, não, o estudante que não quiser participar, ele automaticamente vai ter o semestre suspenso. Então, pode ter pessoas que vão dizer assim, não sei se eu vou me ambientar com esse sistema remoto, então o que eu vou fazer é não pagar esse semestre nada. E a gente quer que as pessoas paguem, entendeu? E aí uma outra, se a gente conseguir, por exemplo, que ninguém seja jubilado, eu acho que essa ideia de tentar fazer com que ninguém seja reprovado pode ganhar força também. Eu não estou dizendo que é isso, certo? Mas pode ser que ganhe força. Então, tudo isso eu estou falando, mas a discussão é muito mais complexa, porque não é só ECT, né? São todos os centros e unidades. Aí chega lá, aparece todo tipo de coisa. A universidade é muito diversa e aí tem de tudo, assim. Porque eu estou falando aqui da ECT, etc. Agora imagine o pessoal de Caicó. Quem conhece Caicó sabe que todo dia vão ônibus que andam mais de 100 quilômetros para levar os estudantes para aula. Alguns deles moram em sítios que não tem internet. Então esses estudantes vão ser prejudicados, né? A Faculdade de Ciências da Saúde lá de Trairi, né, em Santa Cruz, eles conseguiram fazer um questionário com todos os estudantes da unidade, né? Então já é outra realidade, apesar de ser interior, mas eles conseguiram ter acesso. Por quê? Porque todo mundo, de alguma forma, mora próximo. Então eles foram na casa das pessoas que não tinham acesso à internet. E essas pessoas disseram que podem ir para a casa de fulano e estudar com ele. Então, para eles vai ser tranquilo. Então, cada um tem uma realidade, né? Por sua vez, essa unidade de saúde tem muita disciplina presencial, coisa que a gente não tem. Diga aí. Para voltar o 20.1, teria que entrar em consenso todos os centros e todas as escolas, né? Não, o CONCEP é feito por votação e aí, se não tiver consenso, a gente vai para o voto e ganha a maioria, né? Agora, como é que chama? Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando a gente votou esse semestre suplementar aqui, em geral foi tudo muito aceito, mas a votação do calendário foi por um voto a diferença só. Foi bem apertado. Alguém perguntou aqui... Aquelas turmas com laboratórios serão semipresenciais? Então, o que é que a gente está pensando para os laboratórios? Organizar a ida aos laboratórios de física experimental, vou usar a física experimental como referência, para que vocês possam ir o mínimo possível. Então, por exemplo, a gente está pensando em montar cada bloco de bancadas um experimento, então a pessoa vai uma manhã, faz 3 ou 4 experimentos, e aí a parte da discussão, diálogo, debate, etc., aí faz remotamente. Essa é a ideia que a gente está pensando, certo? Não sei se vão conseguir fazer, porque não é tão simples montar e desmontar as coisas assim no laboratório de física, né? Então, essa é uma questão. Sobre abrir rematrícula, infelizmente o CIGA é soberano. O CIGA não deixa fazer mais nada, porque já passou o prazo. E aí, a ideia da gente é fazer isso administrativamente, essa questão dos índices, etc., é tentar resolver isso administrativamente, que isso é possível, mas o CIGA não permite mais a gente mesmo fazer lá nele, certo? Professor, aí no caso dessa possível retomada do 20.1, quem vai colar grau, como, por exemplo, no meu caso, agora em 20.1, como é que ficaria essa situação? Quando terminar 20.1, você cola grau. Mas aí seria tudo online, né? Tudo... As colações de grau estão sendo Isso. mais ou menos como isso aqui. Né? Tem lugares que está fazendo no carro e aqui está fazendo assim, pela internet. Professor, dá licença.
Diga aí, Flávio. No caso de conseguir selecionar essas pessoas que não têm acesso à internet, que têm dificuldade, se for um grupo, vamos dizer assim, de 60 pessoas, 70 pessoas lá na CIT, e conseguir fazer um rodízio assim, no laboratório, deixando áreas, espaço entre eles, para eles utilizarem, não daria certo, não? Não sei. A gente está pensando nisso também, Flávio, só que aí tem a questão sanitária, né? Enquanto o decreto disser que não pode acumular mais do que tantas pessoas, a gente tem que manter esse decreto sendo obedecido. Além disso, os cuidados de higiene desse revezamento, né? E ainda tem uma terceira questão que para nós é a mais grave, que é o fato de que essas pessoas terão que se locomover pela cidade. Em geral, essas pessoas andam no transporte público. O que a gente quer evitar é exatamente essas pessoas no transporte público, certo? Então, uma coisa que vários diretores já sugeriram, mas eu expliquei que no caso da SCT é impossível fazer isso, seria a universidade emprestar equipamentos para essas pessoas. E, por um acaso, tivessem acesso à internet, mas não tivessem equipamentos. Eu pedi para que cada diretor mapeie nas unidades dele se eles têm computador sobrando, porque no caso da gente, a gente não tem suficiente para todo mundo, certo? Que aí seria o contrário, a gente levaria uma máquina para um determinado local. Então, por exemplo, eu identifico uma certa região da cidade que tem 10 estudantes que não têm acesso à internet, mas lá eles teriam como receber um computador, 2 computadores. A gente disponibilizaria para que eles pudessem usar. E aí eles teriam os cuidados sanitários necessários entre eles, certo? É isso, a gente vai tentar minimizar ao máximo os prejuízos, mas sempre, eu estou dizendo bem claramente, sempre vai ter prejuízo. É diferente do que a gente ouviu, por exemplo, alguns políticos dizendo assim, mas todo mundo vai pegar a doença. É verdade, todo mundo vai pegar a doença. Mas a gente pode ter 60 mil mortos, como tem hoje, ou pode ter 200, como teve na Nova Zelândia. Depende muito de como a gente vai receber essa doença, né? Então, nesse caso aqui também, a gente pode ter muito prejuízo, eu posso ter, sei lá, 10 mil alunos prejudicados, ou um número menor. O que a gente vai fazer é tentar minimizar o número de pessoas prejudicadas. Tem um microfone aberto. Alguém queria falar? Abriu sem querer, eu vou desativar aqui. Certo? Bom, então a gente pode seguir para os slides, né? Então, eu vou compartilhar. Já ia seguir para o slide sem compartilhar, vocês iam ficar rindo de mim aí. Então, vamos nós. Estão vendo aí, né? Professor, esses slides já estão no cigarro? Esse aqui está lá, certo? Bom, a gente vai falar sobre conservação de energia, mas para chegar em conservação de energia, eu quero revisar aqui algumas coisas. Por exemplo, nas aulas passadas, a gente viu a conservação da massa, variação de massa com o sistema com o tempo, né? Vimos a conservação do momento linear, vimos a conservação de energia, certo? Por que eu estou querendo fazer isso? Fazer a mesma coisa que a gente fez lá com o teorema de transporte de Reynolds. A gente pegou o teorema de transporte de Reynolds, especificou o que era cada uma dessas grandezas, por isso que eu não vou perder mais tempo aqui, já falei. Aí a gente fez as substituições devidas para encontrar, por exemplo, a conservação da massa, né? Nós identificamos que a primeira integral é a taxa de variação de massa dentro do volume de controle. Então, aumenta ou diminui, aumenta a população de uma cidade, diminui a população de uma cidade por causa de nascimentos e mortes. E aqui é o fluxo líquido de massa nas entradas e saídas. Aumenta ou diminui a população da cidade porque chegam novos moradores ou vão embora antigos moradores. Nós vimos também a segunda lei de Newton, né? Diz que força é massa vezes aceleração é velocidade por tempo, portanto, posso dizer que força é variação de momento com o tempo. Então, a gente substituiu lá no teorema de transporte de Reynolds n igual ao momento, certo? E eta igual à velocidade. E quando fizemos isso, a gente chegou à equação de conservação do momento, que a gente já fez alguns exercícios. Então, as forças superficiais mais as forças de campo, né? Força de campo é basicamente o peso para fluidos, é igual à taxa de variação temporal da quantidade de movimento linear do conteúdo dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido da quantidade de movimento através da superfície de controle, certo?
Então, na dedução até agora, o volume de controle permaneceu fixo em relação à referência XYZ. Porém, lembrando, ela permanece válida para todas as situações onde a velocidade representar a velocidade relativa entre o sistema ou o fluido e o volume de controle, não importando o tipo de movimento. Essa velocidade relativa que provoca os fluxos de entrada e saída da propriedade N através da superfície de controle. E o volume de controle pode apresentar desde momento linear uniforme até um movimento combinado de translação e rotação com aceleração linear e angular variáveis. Por exemplo, aqueles aguadores, né, funcionam com movimento angular. A gente não vai mostrar a equação aqui, mas se você pegar lá nos slides que fizeram o teorema de transporte de Reynolds, lá tem o N para momento angular, certo? Que vai dar o torque, e tem o eta, que é o braço de alavanca vezes a velocidade, produto vetorial dos dois, certo? Então, a gente tem aqui, ó, no caso do movimento retilíneo uniforme, o volume de controle se movimenta uniformemente em relação ao sistema. A velocidade do fluido é também medida em relação a este sistema, e para obter a velocidade relativa XYZ, basta subtrair. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque essa coisa da velocidade relativa, desculpa, até agora a gente viu problemas em que você tem o objeto está parado, certo? Mas eu posso ter o objeto em movimento também, certo? Então eu preciso fazer a relação da velocidade, é a velocidade do objeto menos a velocidade do volume de controle, certo? Professor, me dê um exemplo. Um submarino, por exemplo, navegando em uma corrente oceânica, né? O submarino ele tem velocidade, mas a água também tem velocidade. Então, a velocidade relativa que importa ali é a velocidade é a subtração da velocidade do submarino pela velocidade do oceano, da corrente oceânica. Ou um avião viajando no ar. O avião tem velocidade, mas o ar da atmosfera também o vento, tem velocidade, certo? Então, para movimento retilíneo uniforme, a única substituição que a gente precisa fazer na equação é aqui, ó, Vxyz, colocando a velocidade relativa, certo? Isso é só para vocês terem em mente caso tenha um problema. E aí a gente deixou um problema que eu não vou resolver para vocês tentarem. E aí na próxima aula, se for o caso, a gente vê se está certo. O esquema mostra uma pá defletora com ângulo de curvatura de 60 graus. Ela move-se com velocidade constante, 10 metros por segundo. E o jato de água tem velocidade de 30 metros por segundo. Percebem aí? Eu vou precisar fazer a diferença, certo? O bocal tem área de saída de 0,003 metros quadrados. Determine as componentes da força que agem sobre a pá, certo? É usar a equação da conservação do momento, só que usando a relação de subtração de velocidades, ok? Vocês tentam e a gente corrige depois. O que eu quero focar hoje é falar sobre conservação da energia. Apesar de que é uma coisa que a gente não cobra muito aqui, eu vou ser bem honesto para vocês, certo? Em fluidos a gente não cobra muito, mas é importantíssimo que vocês saibam. E quem for para mecânica, quando chegar lá, né, tem sistemas térmicos 1 e 2, maravilha, né? Eu tenho vontade de dar sistemas térmicos, mas por lá da mecânica não deixa de jeito nenhum. Bom, geralmente estamos interessados em avaliar os efeitos da realização de trabalho sobre um sistema, bombeamento, compressão, etc. Ou a capacidade de realizar trabalho de um dado sistema. Bombear líquido, gerar potência através de uma turbina, comprimir gases em reservatórios, expandir gases e assim por diante. Estimativas bem confiáveis da potência e da pressão estática de saída de uma bomba para satisfazer a vazão demandada, vencer as resistências ao escoamento ao longo da tubulação e de suas conexões e dispor o fluido bombeado nos locais de sua utilização na pressão desejada. Resultam da aplicação da equação da conservação de energia. Então, basicamente, quando eu digo assim, eu quero elevar a água até uma certa altura na caixa d'água, é uma equação de energia que resolve. Embora eu vá usar na prática a equação de Bernoulli, mas a equação de Bernoulli é obtida também da conservação da energia. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, certo? Ontem eu fiz uma dedução a partir da conservação do momento. Aqui a gente vai fazer com energia também, mas só mostrando os passos. A conservação da energia foi estabelecida lá atrás que a variação da energia do sistema é calor menos W. Estou aqui desconsiderando várias energias envolvidas, sonora, luminosa e assim por diante.
A energia dentro do sistema, ela é dada pelo somatório da energia interna, pela energia cinética e a energia potencial, certo? Então, calor menos W igual a energia interna mais energia cinética mais energia potencial. Isso aqui é conservação de energia que vocês já aprenderam lá em física, lá em termodinâmica, certo? Aplicando o teorema de transporte de Reynolds, onde tem N, eu vou substituir por E, e onde tem eta, eu vou substituir por E minúsculo, que é a energia por unidade de massa. E o E minúsculo é U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Quando eu fizer essa substituição, minha equação vai resultar em calor menos trabalho. Esse pontinho em cima é fluxo. Calor por unidade de tempo menos trabalho por unidade de tempo é igual a derivada com o tempo, etc, etc. E alguém chamou aqui para entrar, né? Certo? Calor por unidade de tempo, papapá. É derivada é ρ dV mais UV ao quadrado mais GZ ρ V dA, certo? Então, eu posso definir que calor menos W é a taxa de variação temporal da energia total do sistema, certo? Ou seja, energia como um todo. A gente fornece e retira calor como? Fornece e retira energia como? Através da cessão ou da retirada de calor ou da cessão e da retirada de trabalho, certo? Então, derivada com o tempo de E ρ dV mais integral de UV ao quadrado, tal. A primeira derivada com o tempo ali, a primeira integral, representa a taxa de variação temporal da energia total dentro do volume de controle. É o que acontece dentro do volume. E a segunda integral é o que acontece nas bordas. É a entrada e saída de energia dentro e fora do ambiente, certo? O fluxo de transferência de calor, a gente vai definir aqui que ele é maior que zero quando o calor é fornecido para o sistema e menor que zero quando ele é fornecido do sistema, né? Então, por exemplo, se o calor é fornecido ao sistema, a gente joga para dentro do volume de controle, ele é positivo. Se ele é fornecido pelo sistema para o ambiente, então ele sai do volume de controle, ele é menor que zero. Já o trabalho é o inverso, né? Quando ele é realizado pelo volume de controle, ele é maior que zero. E quando ele é realizado em cima do volume de controle, ou seja, eu estou comprimindo o volume de controle, então o trabalho é negativo. E se eu estiver tendo uma expansão, o meu trabalho é positivo, certo? O trabalho total é resultado da ação de vários agentes que transferem ou absorvem através da superfície de controle. A gente vai mostrar todos eles aqui, certo? Esses agentes, eles agem de formas normais e tangenciais, podem ser forças mecânicas externas, bombas, turbinas, ventiladores, compressores, etc., que interagem com o volume de controle, e outras fontes de trabalho, como aquele associado ao campo eletromagnético percebido em equipamentos elétricos, transformadores, por exemplo. Então, eu tenho, na verdade, o meu trabalho, ele pode ser descrito como 4 trabalhos. Trabalho do eixo, trabalho realizado pelas tensões normais, trabalho realizado pelas tensões cisalhantes e o trabalho de outras naturezas. Então, destrinchando cada uma delas, o que é o trabalho de eixo? É um trabalho realizado por equipamentos como turbinas, bombas, compressores, ventiladores, etc., que operam pelo movimento de um eixo, certo? Então, nas turbinas ocorre produção de trabalho pela desaceleração de um fluido. Por exemplo, você tem uma turbina com a pá, o fluido bate, né? A água bate aqui, por exemplo, está saindo de uma represa, bate aqui, movimenta essa pá. Só que aí ele tira a energia do fluido, o fluido perde velocidade e movimenta a turbina. E a turbina vai gerar energia, certo? Então ele retira a energia. Compressores e bombas, uma quantidade de potência requerida para que seja imposto um aumento de pressão na corrente de fluido, certo? Então é o contrário. Uma bomba é o inverso de uma turbina. O trabalho normal, ele ocorre devido às deformações do volume de controle que são provocadas por esforços normais que tendem a comprimir ou expandir o volume, certo? Basicamente, é como se meu objeto tivesse submetido a expansões ou compressões, né? Essas expansões ou compressões vão aumentar o trabalho devido às tensões normais. Ela está apontando ortogonal ao sistema, certo?
Então, aqui é só a definição, né? Eu não vou me ater a isso, porque normalmente esses trabalhos eles são definidos por valores mesmo, certo? Então, a potência consumida pode ser calculada pela integral da tensão vezes VDA, certo? E aí a tensão de cisalhamento é similar, só que aqui a força aplicada atua tangencialmente. Então, na força normal é perpendicular e na força cisalhante ela é tangencial, certo? Também não vou me ater à definição aqui de como calcula, isso tem em qualquer livro. O que é importante é que quando for uma tensão de cisalhamento, o programa vai dizer que a tensão devido ao cisalhamento, tal, certo? Aí você calcula o trabalho. Aqui também é só para chegar nessa mesma equação, tá vendo? Eu chego de novo na mesma equação, só que aqui, lá na conservação do momento, é ρVDA. Para tensões normais, é tensão normal VDA. E para tensão cisalhante, é tensão cisalhante VDA. Certo? Basicamente é isso. Então, aqui tem só a descrição, né? O produto, tal. Superfície de controle foi propositadamente selecionada segundo a orientação normal. Então, para facilitar, né, o vetor, o cálculo do vetor, certo? E os trabalhos relacionados a outras situações, como eletromagnético, eletrônico, elétrico, certo? Parte de transformadores também, são dados que vão ser entregues para vocês. A minha equação de conservação de energia, ela fica escrita da seguinte forma. Calor menos trabalho, onde o trabalho pode ser a soma do trabalho de eixo, mais o trabalho normal, mais o trabalho de cisalhamento, mais o trabalho de outras grandezas, né? É igual a derivada com o tempo de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, ρdV, mais a integral de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, ρVDA. Ok? Aqui embaixo tem a descrição de como se calcula o trabalho normal, certo? Então, aqui está as equações completinhas, não é isso? A gente vai precisar delas depois para resolver os problemas. Agora vamos ver aqui como é que seria mais ou menos um problema de... Deixa eu só voltar aqui na equação para ver uma coisa. Uma coisa importante. Eu esqueci eu passei aqui rapidinho. Olha só, veja qual é a diferença entre esse slide, que tem o trabalho normal, e esse aqui não aparece o trabalho normal. Eu acabei pulando esse pedaço. O trabalho normal, ele é calculado pela tensão de cisalhamento VDA. A tensão de cisalhamento é menos PV, certo? Volume aqui, Rho, e aí veja que eu vou ficar com ρVDA, aparece aqui, e menos PV. O que é que ele fez aqui? Ele pegou esse trabalho normal, que é essa integral, trouxe para o outro lado e somou o PV aqui, ó, certo? Só que energia interna mais PV me dá entalpia. Então, vocês podem ter essas duas equações. Ou ele dá o valor da energia interna e o PV, ou ele dá a entalpia, que é a soma dos dois, certo? Então, você pode escrever a equação das duas formas. E aí você elimina o trabalho normal. Você agora só tem o trabalho do eixo, que aparece, é o trabalho de um equipamento, uma bomba, uma turbina, etc. Trabalho de cisalhamento, esse aqui aparece apenas em equipamentos que funcionam como se fosse um Foley, que ele tem movimentação, que ele tem diferença de posição, ou seja, uma bomba é uma coisa fixa. Um Foley não, né? Ele se movimenta. E outros trabalhos que têm a ver com a parte de eletromagnetismo, certo? Então, vamos ver como é que seria um probleminha desse aqui. A figura mostra o esquema de uma bomba. Deixa eu ver se já dá para... A figura mostra o esquema de uma bomba d'água que apresenta vazão em regime permanente de 0,019 metros cúbicos por segundo. A pressão na entrada é de 1,24 bar. Né? 1 bar é 10 a quinta atmosfera. E o diâmetro do tubo de alimentação é 89 milímetros. Na descarga, o diâmetro é de 25 milímetros e a pressão é de 4,14 bar. A variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula. E o aumento da energia interna específica da água associado ao aumento de temperatura do fluido é 279 joules por quilo. Determine a potência necessária para o funcionamento dessa bomba, admitindo-a adiabática. O que é adiabático? Vamos primeiro
tentar resolver aqui algumas questões, né? O que é adiabático? Vamos escrever, hein? Ausência de pressão. Pressão, não. Processo adiabático é aquele... Luiz, está por aí? O cara é monitor de química e É de dança. troca de calor, professor? Isso, não tem troca de calor, certo? Adiabática é que não tem troca de calor, certo? Ai, tinha travado aqui, professor. É isso mesmo. Aí tiver em termo isso. Exatamente. Então, aqui eu tenho, né, uma situação claramente de conservação de energia, porque ele pede a potência necessária para o funcionamento dessa bomba. Antes de qualquer coisa, e é vocês que vão fazer isso agora, ele deu a vazão, deu o diâmetro de entrada e o diâmetro de saída. Então, por favor, calcule a velocidade de entrada e a velocidade de saída. A vazão é 0,019 metros cúbicos por segundo. O diâmetro de entrada, 89 milímetros, e o diâmetro de saída, 25 milímetros. Então, por favor, calculem as duas... calculem as duas velocidades aí, por favor. Se alguém ainda não consegue calcular essas velocidades, me diga para a gente sanar essa situação, tá certo? A gente precisa realmente. Isso é uma coisa que você tem que fazer sem calculadora, inclusive. Tem que ser automático. Deu a vazão, deu o diâmetro, puf, calcula a velocidade de cabeça. Ai, filho. Tem que tomar por causa do remédio, né? Já amanheceu assim, não. Professor, pode transformar, pode usar essa pressão em bar mesmo? Pressão. Você está usando a pressão? Você está fazendo o que já? Para achar a velocidade. Não precisa. Não precisa. Você tem, ó. Você tem a vazão e tem o diâmetro. Vazão é velocidade vezes área. Certo? Tendo a vazão, é só jogar velocidade vezes área e você vai achar. E a área você conhece pelos diâmetros. Ok. A pressão era se você estivesse usando, como é que chama? Bernoulli, né? Mas aí você não precisa usar Bernoulli aqui porque você já tem a vazão. Vou deixar aqui para vocês verem a tela. Fechou. A vazão na entrada é quanto, professor? A vazão é a mesma, né? 0,019 metros cúbicos por segundo.
Eu só fiz pegar o coisa quente. Eu tirei a ponta para mim e deixei o meio para você. Você não gosta de É o que? V entrada deu 3,05. Vamos ver se o pessoal achou a mesma coisa aí. Já saiu, na verdade. Espera aí, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. 3,05, a minha saída deu 47,5, a saída deu 38,7. Quem achou 47,5 já refez aí para ver se é isso mesmo. Só confirmando, a entrada deu 3,05 e a saída 38,7, é isso? Eu acho que é, professor. Professor, tem como você explicar? Eu me enrolei um pouco para fazer o cálculo. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma equação nova. Olha só. Quando você tem a sua vazão, quer calcular a vazão? Vazão é velocidade vezes área, certo? Basicamente é isso. Só que eu também sei que a minha área, né? Então aqui velocidade vezes minha área é definida por π. Cadê o π aqui? Π
diâmetro ao quadrado. Diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Aqui o que eu faço é simplesmente um arranjo matemático agora, porque isso é uma coisa que vocês têm que ter assim, vazão volumétrica, é velocidade vezes área. Acabou. Área, πd ao quadrado sobre 4, porque quase sempre são tubos, certo? É direto. Aí agora, como eu quero calcular a velocidade, então minha velocidade será igual a 4Q sobre π diâmetro ao quadrado. Certo? Velocidade é igual a 4Q π diâmetro ao quadrado. Substituindo aqui os valores, né, que a gente tem, eu vou ter 4 vezes 0,019, não é isso? Para a entrada, por exemplo. E aqui, π vezes o diâmetro, que é 89 milímetros, então vai dar... deixa eu escrever aqui o sobrescrito. 0,089 ao quadrado. Certo? Isso aqui, pelo que vocês me disseram, para a entrada vai dar 3,05 metros por segundo. É isso? Não era isso que eu queria, não. 0,5. Certo? Certo, entendi onde eu errei. Obrigada. Pronto. E no caso da saída, né? Já que eu já coloquei aqui, a diferença é que aqui vai ser 25, né? 0,025. 0,025, né? Que aqui vai dar 38,7 pelo que vocês me disseram. É isso? Muito importante a gente ter isso em mente aqui, certo? Agora, vamos ao problema propriamente dito, certo? Veja, trata-se de um problema de conservação de energia. Então, eu já fiz o quê? Já trouxe a equação de conservação de energia para cá. Eu vou só trocar a posição dessas duas, porque eu fiz o seguinte. Aqui estão as duas equações. Quando você já tem a entalpia, né? E U mais PV. Na leitura, se vocês prestarem atenção, ele deu a variação de entalpia, de energia interna específica. Então, vou usar a segunda equação, certo? Então, usando essa segunda equação, aqui para ir cancelando. Peraí. Usando a segunda equação, eu quero cancelar os termos que não aparecem no meu problema. Então, primeiro, ele disse que é adiabática essa bomba. Portanto, esse primeiro Q aqui, ó, é 0. Certo? Ele quer calcular o trabalho, a potência necessária para o funcionamento dessa bomba. Trabalho de eixo, certo? Então, aqui eu vou manter esse termo, porque é isso que ele quer calcular. Ele não fala em nenhum outro trabalho, então esses trabalhos aqui serão eliminados. Opera em regime permanente. Essa primeira integral também não existe, certo? E aqui eu tenho uma entrada e uma saída, ok? Então minha equação já fica reduzida a isso aqui, tá? E aí agora eu vou destrinchar essa integral para as duas situações. Para destrinchar, eu vou copiar todo esse termo aqui, certo? Vou colocar um mais aqui. Peraí. Ainda vou arrumar aqui, mas só estou copiando para facilitar a vida, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Entrada. Professor, Oi. uma dúvida, só antes de o senhor continuar. Você tirou os outros, por exemplo, o W-eixo, o W-cis, por causa que é uma transformação adiabática, é isso? Não. Adiabático, calor é 0. Tá, então ok. E os outros? Aí o do eixo foi mantido, porque é isso que ele quer calcular. Certo. Como ele não fala em nenhum outro tipo de trabalho, eu considero que eles não existem. Ninguém tem que inventar nada, não. Se ele não fala, é porque não tem.
Tá bom. Então, não existe trabalho de cisalhamento, não existe trabalho de ordem eletromagnética. E a primeira integral saiu porque o escoamento é permanente. Certo? Então, olha só, eu preciso agora descrever essa primeira integral, essa integral para a entrada e para a saída. Veja, tem um ρ VDA, tá vendo? Ó? Portanto, eu vou precisar fazer o produto escalar. Produto escalar na entrada, negativo, perfeito? Sim. Ótimo. Agora eu preciso ver, ó, energia interna, vamos lá para a equação. Energia interna, velocidade, altura e P vezes V, certo? Então, existe energia interna no ponto 1. Pela leitura do problema, ele diz na penúltima linha de que tem, na antepenúltima e na penúltima linha, ele diz que tem um aumento de energia interna específica da água associada ao aumento de temperatura do fluido. Ou seja, eu não sei o valor da energia interna na entrada e na saída, mas eu sei a diferença entre eles. Então, eu vou manter o 1 e o 2, certo? Na minha equação, aparece a velocidade, que também é conhecida. A gente calculou V1 e V2. Não tem diferença de nível, certo? E a pressão é dada, ó, na descarga o diâmetro é tanto e a pressão 4,14 bar e na entrada é 1,24 bar. Ele dá as duas pressões, certo? Essas pressões vêm dessa expressão aqui, lembrando, né? Vem dessa expressão da transformação da tensão normal, certo? Do trabalho normal, né? Então, meu P é dado nas duas situações, certo? E esse V aqui, esse Vzinho, é o volume específico, que é o inverso da densidade, certo? É a mesma coisa que sobre rho. Quando tiver a diferença de nível, a questão vai dar ou a gente que vai ter que não, às vezes você vai ter a diferença de nível, às vezes vai ter as duas cotas, as duas medidas você faz a diferença. Mas o problema diz. Nesse caso, ele já disse que não tem diferença na variação da elevação. Certo? Ele diz aqui, ó, na quarta linha de baixo para cima. Variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever esta mesma equação, só que agora eu quero assim, ó. U de energia interna, 1, certo? Só aí o menos. Vamos escrever menos, né? O ρ. Não, quero deixar bem bonitinho logo. Menos ρ. 1. Certo? E V1 A1. Certo? Só que isso aqui eu vou colocar entre parênteses, porque ele vai multiplicar, né? Todo esse rapazinho aqui que também vai estar entre parênteses. O 1 mais V1 ao quadrado sobre 2, certo? Não era isso que eu queria. Eu quero este aqui. V1 ao quadrado sobre 2 mais... Eu vou precisar escrever o GZ1? Não vou precisar escrever, tá certo? Eu vou escrever aqui, já que eu estou digitando a equação, apenas para ter ela já para momentos futuros, né? GZ1, certo? Mais P1, e aqui é o V minúsculo. Quem é esse V minúsculo? É o inverso da densidade, é o volume específico, certo?
Ok? Então, escrevi Ctrl C mais Ctrl V, e aí eu posso apagar tudo isso aqui. Certo? Só que aqui agora vai aparecer 2, 2, 2, 2, 2. E tem uma questão aqui que é o seguinte, eu vou colocar mais parênteses para ficar mais fácil visualizar. Então, essa é a entrada, certo? A entrada de energia. E aqui é a saída. Então, abre parênteses. Aqui. Tá. Certo. E aí eu vou precisar de um outro parênteses, né? Aqui e aqui. Certo? Sim, isso que eu ia perguntar. Aquela primeira equação vai estar multiplicando todo o restante, né? Isso, exatamente. Deixa eu ver, eu vou escrever até, tem uma legal aqui. E o DA, professor? O DA eu não resolvi aqui, ó. Tá vendo o A aqui, ó? Ah, ok, ok. Eu fiz o produto escalar, né? Menos, certo? E a outra parte dá mais, certo? Eu queria colocar aqui, era um colchete, na verdade, esse aqui. Certo? Então, eu fiz aqui a equação como um todo, tá? Agora eu vou eliminar os termos, né? Como eu disse, eu fiz porque eu já fico com ela salva aqui. Eu vou eliminar os termos que não aparecem de forma alguma. Nesse problema, é somente a diferença de nível que não existe, certo? Então, eu tenho isso aqui e isso aqui são diferentes, certo? Agora, lá na leitura do problema, ele deu a diferença de energia interna, certo? Deu a pressão na entrada e na saída, e o V1 é igual ao V2, o V volume específico, né? E deu as velocidades diferentes. Então, vou rearranjar a minha equação para ficar só depois a substituição de valores, certo? Então, aqui, trabalho de eixo será menos ρ1 V1A1, perfeito, isso aqui fica mantido. Só que agora eu vou ter no primeiro termo U1 menos U2, certo? Fecha esse parênteses. Fecha aqui, certo? Aí, mais P1 ao quadrado sobre 2, né? Dentro do parênteses, tá? Vou sempre ter esse cuidado de operar assim. Menos P2 ao quadrado sobre 2. Fecha parênteses. Mais, certo? Aí eu vou colocar esse Vzinho aqui em evidência. Eu vou até escrever já ele só sem o... E multiplica P1 menos P2. Certo? E aí aqui eu fecho o colchetes. Certo? Só fiz reorganizar. E aí agora eu só preciso substituir os valores, certo? Sim, tem um detalhe aqui. Por que é que eu pude manter ρ1 V1A1, certo? Olha o detalhe que a gente precisa ter clareza aqui. Eu fiz isso automático porque... Então, quando a gente fez eu destrinchei aqui, a primeira integral tá certinha aqui, ó. Certo? Mas tem um erro nessa segunda. Qual é? Não é nessa parte aqui. É que essa... Eu vou até destrinchar para que vocês... Eu acho melhor, para que ninguém fique com essa dúvida. O jeito correto de fazer isso aqui é da seguinte forma.
Depois vocês vão dizer que o professor fica enrolando vocês. Não é verdade. Só fiz no automático, mas não é verdade. Então aqui, ó, posso tirar esse colchete e aqui eu posso tirar esse colchete e esse parênteses, certo? Olha só, na entrada é Rho1, V1A1, tudo 1. Na saída é Rho2, V2A2, tudo 2. Por que é que eu posso, nessa substituição, manter tudo como se fosse Rho1, V1A1? Ou Rho2, V2A2? Porque nesse caso aí ele disse que a vazão é igual tanto na entrada como na saída? A vazão é volumétrica e a densidade também é mantida constante. Portanto, a vazão mássica, que é esse produto, ρVA, né? Vazão mássica é constante. Então, por isso que eu posso manter dessa forma, certo? Eu não vou fazer a substituição dos valores para vocês terem o que fazer durante o resto do dia, certo? Mas basicamente densidade é dada, velocidade vocês calcularam, a área determina pelo diâmetro. O 1 menos o 2 já tem o valor lá, certo? Velocidade 1 e 2 foram determinadas. Volume específico é o inverso da densidade, ou seja, 10 a menos 3, né? Que a densidade é 1000. E a pressão também é dado lá. Aquela pressão em bar é só multiplicar por 10 a quinta que você tem ela em Pascal, certo? Substituam, verifiquem se está tudo ok. E qualquer dúvida a gente tira amanhã, tá certo? Aí, olha só. Ar a 101 kPa, 21 graus, entre um compressor com velocidade desprezível descarregado a 344 kPa. 38 graus Celsius através de um tubo com área de seção transversal de 0,09 metros quadrados. A vazão em massa é 9 kg por segundo. A potência fornecida ao compressor é 447 kW. Determina a taxa de transferência de calor. Então, a potência é o trabalho do eixo, certo? Esse aqui vocês vão tentar. Eu quero que vocês tentem essa questão e amanhã a gente, se alguém não conseguiu, a gente faz. Ela tem um detalhe aqui que é o seguinte. Na entrada, a velocidade é 0, certo? Esse é o único detalhe. Mas ele dá a vazão mássica. Se ele dá a vazão mássica, ele deu a área, né, na saída. Ele disse também... Cadê, meu Deus? Vazão mássica é 9 kg por segundo, né? Ele disse que o ar entra a 21 graus, certo? Então, vocês consideram a densidade igual a 1,24 kg por metro cúbico, certo? Aí, com a densidade e a área, você consegue achar a velocidade aqui, porque você tem a vazão mássica, ok? Tem P1, tem P2, né? Sabendo a densidade de 1,24 kg por metro cúbico, você divide ela faz 1 vezes dividido por isso, você tem o volume específico. Ele não tem variação de energia interna aqui, né? Aliás, ele tem sim, mas a gente vai considerar que não existe. Por que ele tem? Porque tem variação de temperatura. Aí eu precisaria da capacidade calorífica do ar para diminuir as contas, porque isso é termodinâmica, não é fluidos. Considero que não tem energia interna. Então, na minha equação, passei direto. Na minha equação, eu não tenho energia interna, a velocidade 1 é 0, mas a outra existe, não tem diferença de nível e tem as pressões lá, né? Certo? Então, vocês vão fazer do mesmo jeito que eu fiz esse aqui, vocês vão fazer aquele lá, certo? Deixar bem na tela aqui, para que vocês possam, depois, se precisar, é só puxar o vídeo de novo e copiar essas equações, caso vocês tenham dúvidas, certo? Professor, esse V que multiplica a pressão 1 menos a pressão 2, no final... É o inverso da densidade. É o volume específico. Certo? Okay. Bom, então esse é o meu problema que eu deixo para vocês tentarem resolver, certo? Então segue em frente. Equação de Bernoulli. Gente, a gente viu ontem a dedução da equação de Bernoulli, mas eu quero mostrar para vocês quais são os passos que a gente dá a partir da conservação da energia. Lembra que eu falei que ela podia ser chegada pela conservação do momento, tanto na forma diferencial como integral? Eu fiz pela integral ontem.
Hoje a gente vai mostrar rapidinho como é que se chega na equação de Bernoulli usando a conservação de energia. O regime é permanente, os efeitos viscosos são desprezíveis, portanto, não tem variação de energia cinética nem de calor. O fluido é incompressível, densidade constante, e existe ausência de máquinas, então não tem trabalho dos eixos, certo? De forma que minha equação vai ter, ó, calor é zero porque o efeito viscoso é desprezível, certo? Os trabalhos somem porque não existem máquinas atuando, certo? O escoamento é permanente, essa primeira integral é zero. E também porque não existem efeitos viscosos, os efeitos viscosos são desprezíveis, a energia interna não varia. Eu vou chegar na minha equação, ela vai ficar reduzida somente a isso aqui, ó. V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais PV, ρ VdA igual a zero. Certo? Em regime permanente, a gente sabe que a integral de ρ VdA é zero. Portanto, minha equação vai ficar reduzida a isso aqui, que quando eu derivar, né, quando eu aplicar a integral, eu vou ficar com P sobre ρ mais GZ mais V ao quadrado sobre 2. Ó, compara essa verdinha aqui em cima com essa terceira. O que tem de diferença é que aqui está PV e aqui é P sobre ρ, exatamente porque V é 1 sobre ρ, certo? Professor, isso aqui é mais fácil do que aquela outra. É porque eu cortei um monte de passos, certo? Mas matematicamente ela dá um pouquinho de trabalho. Existe também a fórmula que escreve tudo dividido por G, certo? Eu falei para vocês sobre isso ontem. O que eu quero hoje, para a gente caminhar na direção de encerrar a aula, é falar sobre a equação de Bernoulli e algumas coisas que acontecem com ela. Então, por exemplo, a equação de Bernoulli é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação. Ela é válida para regimes de escoamento incompressível. E em regime permanente, olha, regime de escoamento incompressível, certo? E em regime permanente, ao longo de uma linha de corrente onde as forças de atrito resultantes são desprezíveis. Professor, mas o senhor disse que ela serviu para um monte de coisa. Sim, matematicamente ela resolve. Mas fisicamente ela não pode ser aplicada em situações que não sejam essas descritas por esse slide, certo? Então, por exemplo, ó, aqui ele dá um exemplo numa asa de avião, por exemplo. Região de validade da equação de Bernoulli são as regiões que estão razoavelmente afastadas da asa, onde a linha de corrente é fixa. O que acontece nessas regiões aqui, muito próximas da asa? Você tem linhas de corrente que parecem um redemoinho, certo? Então, as linhas de corrente se misturam e aí, portanto, o escoamento não é permanente ao longo dessa linha de corrente. Tá? Então, as três grandezas envolvidas são a energia do escoamento, a energia cinética e a energia potencial, certo? O princípio da conservação de energia em sistemas que não envolve nenhuma conversão entre energia mecânica e térmica, ele registra a ausência de perdas por atrito. Essas perdas por atrito é o que vai aparecer na terceira unidade com a perda de carga, certo? Aqui é uma forma de enunciar: a soma de energia cinética potencial e de escoamento de uma partícula de fluido é constante ao longo de uma linha de corrente durante o escoamento em regime permanente, quando os efeitos da compressibilidade do atrito são desprezíveis. Mais uma forma de pensar é de que o trabalho realizado pelas forças de pressão e gravidade sobre uma partícula de fluido é igual ao aumento da energia cinética da partícula. Ou seja, é só relacionar uma coisa com a outra. Só para a gente entender a lógica da equação de Bernoulli. Olha só, considere o escoamento de água mostrado na figura abaixo. A força aplicada no êmbolo da seringa produzirá uma pressão maior que a atmosférica. Então está aqui, ó, é uma seringa jogando fluido para cima, certo? Os pontos 1, 2 e 3. Aí, ele diz que a água escoa pela agulha, ponto 2. O ponto 1 é a pressão que está sendo exercida pelo êmbolo. Ponto 2 é exatamente na saída da minha ponta da agulha lá, da minha seringa, com uma velocidade bastante alta e atinge o topo, o ponto 3, no topo do jato. Discuto utilizando a equação de Bernoulli a distribuição de energia, certo? Então tá aqui, ó. No ponto 1, vamos olhar cada uma delas: energia cinética, energia potencial e pressão, certo? No ponto 1, qual é
a pressão em relação ao ponto 2 e o ponto 3? O que é que vocês acham? Ela é mais alta, mais baixa, média? Acho que é menor, professor. No ponto 1 ela é menor. Pense no seguinte, o que é que a seringa está fazendo? Estou pressionando o fluido que está dentro da seringa para jogar um jato que vai até o topo lá em cima. Certo? Eu acho que é maior. A pressão no ponto 1, deixa eu ver, alguém mandou alguma mensagem aqui. 1 maior que 2, maior que 3, né? A pressão no ponto 1 tem que ser maior, porque senão o fluido não sobe. Já viram aquelas imagens de poço de petróleo jorrando? Aquilo só é possível porque a pressão interna lá no poço de petróleo é muito maior do que a pressão atmosférica, certo? Hoje em dia é muito difícil encontrar um poço de petróleo com essa situação, quando a pressão é tão alta que ele consegue jogar a água para a atmosfera. Mas antigamente acontecia assim. Aquelas imagens que vocês veem, aquilo não é ficção, não, certo? Vários lugares, o petróleo era descoberto daquele jeito mesmo, perfurava e de repente você perdia até uma parte do equipamento, porque a pressão era tão grande, quando você perfurava a rocha, ele jogava o equipamento para fora da pressão ser tão alta do petróleo saindo, certo? Então a pressão no ponto 1 tem que ser maior que no ponto 2. Agora, no ponto 2 e no ponto 3, a gente ainda vai discutir com mais calma depois, certo? Em termos de energia cinética, no ponto 1, né? Ela é quase zero, porque dentro da seringa você está com uma velocidade muito pequena. No ponto 2, ela é máxima, é o máximo dela. E no ponto 3, ela é zero, porque o fluido parou, certo? Em termos de energia potencial, no ponto 2 ela é muito baixa e no ponto 3 ela é muito alta, né? Porque ele elevou-se até um certo nível. Aqui tem o gabarito, né? Então o gabarito diz o seguinte, ó, pressão no ponto 2 é zero. Por quê? Não está aberto para a atmosfera? Se está aberto para a atmosfera, pressão manométrica é zero, certo? No ponto 3, está lá no topo, também está na atmosfera, pressão manométrica é zero. A energia cinética é muito pequena no ponto 1, é enorme no ponto 2 e é zero no ponto 3. A energia potencial é zero no ponto 1, que é o ponto mais baixo. Ponto 2 é um ponto um pouquinho acima do ponto 1, então em termos de altura, a energia potencial é um pouquinho maior aí, mas ela é grande mesmo lá no ponto 3, certo? Então é só para vocês terem uma noção de como é que a energia ela é discutida na equação de Bernoulli. Cinética, potencial e de escoamento. A energia de escoamento, né, vai ser mais alta quando a pressão for mais alta. Esse é um concurso de 2011 da Transpetro para engenheiro de processamento júnior, certo? Apesar de que essa prova só quem faz é o pessoal de engenharia química, mas a questão ela se aplica aqui muito bem. Para que as previsões da equação de Bernoulli sejam corretas, é necessário que o fluido em escoamento tenha. Dessas 5 opções, vocês acham que qual é a verdadeira? Tenho medo, não. Letra D? Letra D. Vamos ver se tem mais outras opiniões aí. Acho que é a letra B. A. Como é? Alguém falou o quê? A densidade constante. Certo. Então vamos pensar aqui. Como é que a viscosidade, letra D, né, afetaria a equação de Bernoulli, que é P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ? Ela afetaria de alguma forma? Afeta não, então acho que é a letra A, professor. Porque a densidade aparece, certo? Professor Mal, o senhor disse que ela podia ser aplicada que ela podia ser aplicada quando a gente estivesse tratando também na forma diferencial. Pode, mas ela é a forma diferencial da equação de Bernoulli, que se aproxima muito mais da equação de Euler, certo? Então, do ponto de vista de Bernoulli, que é essa aplicação direta, sem resolver diferencial, somente a letra A estaria correta, que é a densidade constante, certo? Nesse problema. Então, vamos seguindo.
Quero falar sobre pressão de estagnação, pressão estática, dinâmica e total, certo? Basicamente, olhando para a equação de Bernoulli, e aí agora eu fiz o quê? Eu multipliquei ela por ρ, então fiquei com unidade na forma de Pascal. Por que eu multipliquei por ρ? Essa equação é muito versátil. Eu quero ela numa unidade de Pascal, para a gente discutir pressão agora, certo? Então, P mais ρgz mais meio de ρv ao quadrado, ok? Então, aqui, como eu estou na forma de pressão, eu quero falar para vocês sobre os tipos de pressão que existem, certo? Eu vou deixar até somente no título aqui, ó, pressão de estagnação, estática, dinâmica e total. Então, vamos lá. O que é a pressão estática? Imagine que você chegou num ambiente que não tem vento nenhum, tá zero vento. Você está submetido a alguma pressão, seu corpo está submetido a alguma pressão? Talvez fique mais fácil visualizar fazendo assim. Você entra numa piscina que a água está completamente parada, mergulha, seu corpo está submetido a alguma pressão? No caso, a atmosférica ainda estaria, né? Sim, no ar atmosférico. E dentro da piscina você está com uma pressão que é atmosférica mais a coluna de água sobre você, certo? Isso. Então você está submetido a uma pressão, mesmo o fluido não estando em movimento. Essa pressão que existe naturalmente, mesmo com o fluido não estando em movimento, é a pressão estática. Olha o nome, estática, certo? Portanto, fica mais fácil de entender qual é a pressão dinâmica. É a pressão devido ao movimento do fluido. Então, aquele vento, né? Aquela brisa que bate em você, ela é a pressão dinâmica. Se você ficar de frente a uma ventania muito forte, você vai sentir dificuldade para se movimentar. Essa pressão é a pressão dinâmica, certo? Por exemplo, você está na praia e a onda vem contra você, é o movimento da onda do mar, né? Que vai atingir você. Esse movimento é a pressão dinâmica, tá? A pressão total é a soma da pressão estática com a pressão dinâmica, certo? Então, por exemplo, quando você recebe aquela brisa de vento na rua, você está submetido, na verdade, a uma pressão total. É a pressão, mesmo que não existisse o vento, que seria a estática, mais a pressão devido ao movimento do ar, né? Que é a dinâmica. Certo? Mas a pressão que você está sentindo é a total. Então, estática é aquela que não tem nenhum movimento, dinâmica é aquela relacionada só ao movimento, e total é a soma das duas. E o que é a pressão de estagnação? Quando você recebe uma onda do mar batendo no seu peito, por exemplo, né? O que acontece com a velocidade da água assim que ela atinge você? Ela passa a ser quanto? Zero. Zero. Daí o nome pressão de estagnação. Você só consegue determinar a pressão de estagnação dessa forma. Você tem um fluido em movimento e você estagna esse movimento. Essa pressão de estagnação é igual à pressão total. Ela é a soma da dinâmica com a estática. Certo? E como é que eu faço para medir essas pressões? Veja, se eu tiver um anteparo frontal ao movimento do fluido, ele vai me dar a pressão total, porque ele vai dar a soma da estática com a dinâmica. Se eu tiver um medidor que esteja paralelo ao movimento do fluido, ele não vai considerar a pressão dinâmica, vai considerar só a pressão estática. Então eu coloco um medidor paralelo ao movimento do fluido, mede a pressão estática. Coloco um medidor frontal ao movimento do fluido, ele mede a pressão total. Subtrai a total da estática, eu tenho a dinâmica. E essa total é a pressão de estagnação. Certo? Então, a medida de pressão dinâmica, ela pode determinar, por exemplo, a velocidade do fluido usando Bernoulli. Só que ela nunca é medida diretamente, ela é uma diferença. Por exemplo, quem trabalha na área ambiental tem um equipamento chamado carbono orgânico total. Ele mede o carbono total e o inorgânico, e faz a diferença determinando o orgânico. Aqui é a mesma coisa. A pressão de estagnação, que é a pressão total, menos a pressão estática, me dá a pressão dinâmica de referente somente à velocidade. Certo? Então,
Essas explicações que eu falei para vocês, elas estão aqui representadas, mas eu acho que falando dessa forma fica mais fácil vocês entenderem, né? Eu quero chegar numa figurinha aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, que eu quero determinar a velocidade do fluido, é simplesmente pegar a equação de Bernoulli, deixa eu pegar aqui a equação de Bernoulli, ó. Peguei a equação de Bernoulli, eu vou pegar ela completa aqui em cima, tá vendo, ó? P mais ρ GZ, etc., é a pressão total. Aí, se eu pegar, por exemplo, o ponto de estagnação, pressão é máxima, velocidade aqui é zero e não tem diferença de nível. Na estática, a pressão é estática, a velocidade, né? Ela pode ser determinada, certo? E a altura não interfere. Então, minha equação vai ficar reduzida a... No primeiro termo vai ficar só pressão de estagnação, porque a velocidade é zero e não tem diferença de nível. No segundo termo vai ficar a pressão estática mais um meio de ρV ao quadrado. Isolando em V, eu vou ter que V igual a 2 vezes a raiz quadrada da pressão de estagnação menos a pressão estática dividido pela densidade. Certo? Então, como medimos a pressão de um fluido em movimento? E aí é que está exatamente essa figura que eu quero mostrar para vocês, para a gente... Deixa eu só ver uma coisa aqui, o que a gente tem exatamente. Tubo de Pitot. E aí os exercícios eu vou deixar para amanhã, porque aí amanhã a gente vai fazer trocentos milhões de exercícios, certo? Então, deixa eu voltar aqui na figura que eu estava querendo falar. Então, aqui, ó, o tubo de Pitot. Basicamente, como é que eu faço? Ó, tá vendo aqui, ó? O escoamento ocorre aqui, eu tenho um medidor de pressão aqui, certo? E ao redor eu tenho pequenos orifícios. Então eu meço frontalmente a pressão total de estagnação, né? E lateralmente as pressões estáticas. Então pressão estática lateralmente, frontalmente pressão de estagnação ou total. Assim eu consigo medir a minha pressão dinâmica, que é a diferença entre essas duas, certo? Aqui tem uma fotozinha de um tubo de Pitot, geralmente colocado sob as asas de aviões. É isso mesmo, a velocidade do ar, né, a velocidade do avião, por exemplo, é determinada em cima desse tubinho aí que fica na asa. Então ele mede frontalmente a pressão de estagnação, que ele chama de P0 aqui, e lateralmente ele tem a medida da pressão estática, certo? A densidade do ar, ela é usada uma tabela, né, dependendo da altura que o avião está, e você consegue calcular a velocidade, certo? Professor, para que serve calcular a velocidade do ar? Porque o avião, na verdade, o avião é quem está provocando o movimento do ar nessas altitudes. Então, a velocidade do ar representa o inverso da velocidade do avião, certo? Ok? E aí, gente, amanhã a gente vai fazer, ó, tem bastante exercícios aqui. Se vocês quiserem tentar, dá para tentar tranquilo, é só aplicar a fórmula, certo? Então tem aqui, ó, o exercício do tubo de Pitot. Opa. Sem bagunça. Esse exercício aqui também envolve a equação de Bernoulli, certo? Dá para tentar. Esse exercício também envolve a equação de Bernoulli, usando ρGH também para achar a diferença de pressão, tá? Então, amanhã a gente vai fazer esses exercícios e alguns outros, né? Para a gente fixar bem. Amanhã a ideia é o quê? Misturar um exercício de massa, um exercício de momento, um exercício de energia, um exercício de Bernoulli, um exercício que envolva 2 coisas, 3 coisas e assim por diante, certo? Então, deixa eu sair daqui e voltar lá para a tela principal. Alguma dúvida? Hoje a aula era mais conceitual mesmo, certo? Professor, Oi. a única dúvida, assim, que restou, só para ver se o meu pensamento está certo lá. Você falou que aquele Vzinho, multiplicando a pressão, é o inverso da densidade sobre ρ. E a densidade que a gente vai usar é a densidade da água. A densidade da água, certo? Naquele problema, sim. 1000. Certo. Ok. Então, era só isso mesmo. Mas no problema seguinte, que eu deixei para vocês tentarem em casa, a densidade é 1,24 kg por metro cúbico, que é o ar, e o inverso, né, 1 sobre isso, vai me dar o volume específico do ar. Certo? Beleza, gente? Bom, sei que foi cumprida hoje, mas também teve uns minutinhos ali daquela discussão, né?
Se alguém quiser me mandar alguma coisa no privado também, no e-mail, sobre essa discussão do semestre 2020.1, façam isso até hoje à tarde, porque amanhã de manhã a reunião com o reitor, a gente já precisa levar nosso posicionamento, certo? Professor, Bom, gente, eu mandei um e-mail a respeito do questionário. Não sei se o senhor visualizou, mandei semana passada. Matheus, eu tive uns problemas no e-mail. Manda de novo, tá certo? Tá, vou mandar. Salve ele lá, recupere e manda de novo que eu olho o que foi. Ok. Tá bom? Valeu, Valeu, minha gente. Bom dia para vocês. Até amanhã. Valeu, professor. Obrigado.